Nosso intuito de hoje é falar sobre risco-retorno. Risco-retorno, para quem não sabe, é um dos fatores mais importantes para fechar o mês no positivo. Exatamente isso que você acabou de escutar. Algumas pessoas acabam achando que o mais importante é o setup milagroso, é entrar no momento correto, é comprar no momento, é vender no momento correto, e nem sempre é isso. Nem sempre isso é um dos responsáveis. Um dos fatores mais importantes é o risco-retorno. Para quem não faz ideia do que é risco-retorno, fique nessa aula do início ao fim, porque essa aula é muito detalhada. Já vamos lá direto ao nosso assunto, galera. Deixa eu falar um pouquinho aqui, já compartilhando minha tela, sobre o que é o risco-retorno. Risco-retorno favorável é exatamente o seguinte: você coloca em risco, por exemplo, que é a capa do vídeo, 500 USD para ter um lucro bem maior do que os 500 USD. Tanto que na capa do vídeo vem dizendo 1.500 USD. Então, Giovanni, risco-retorno é quando eu tenho 3 vezes mais o meu risco? O que eu coloquei em risco na operação? Não. Risco-retorno é o tamanho do seu risco versus o tamanho do seu retorno. Não tem a ver com ser 3 vezes exatamente. O que é um risco-retorno favorável? Favorável é que o seu lucro tem grandes chances de ser maior do que o tamanho do seu risco. E por que, Giovanni, tem grandes chances de ser maior e não a certeza que ele será maior? Porque você nunca terá 100% de certeza sobre o mercado. O máximo que você terá é probabilidades de um movimento de alta, probabilidades de um movimento de baixa, probabilidades de um forte movimento, retrocesso e uma grande probabilidade de continuação. Você trabalha com probabilidades. O que faz você positivo no mercado é uma boa decisão mais um bom risco-retorno. Risco-retorno. E o que essa boa decisão consiste? Consiste em evento, que é o que aconteceu na barra, contexto, que é a nossa estratégia, e uma boa localização. A sua decisão de compra ou de venda, ela vai se basear, é claro, num bom evento, numa boa estratégia, numa boa localização. E tem mais um detalhe. De preferência, não seja aquela pessoa que escolhe mal as entradas. Eu vou até desenhar aqui agora. Ó, preço congestionado, no sentido de risco-retorno. Barra muito grande, a pessoa vai lá e compra, coloca o stop logo abaixo, e por conta do tamanho dessa barra, a distância de uma vez o risco fica praticamente impossível de ser alcançado. Não seja a pessoa que toma uma decisão de compra sem olhar o risco-retorno, ou que toma uma decisão de venda sem olhar para o risco-retorno. Ela compra bem aqui, ó, fez uma compra, coloca o stop aqui embaixo, ou seja, o risco dela foi esse, ó, do momento da compra até o momento do stop, até a distância do stop, esse aqui é o risco dela. Só que ela esquece disso aqui, ó, de que o 1 para 1 está praticamente impossível de ser alcançado. E essa operação tem baixas probabilidades de chegar no 1 para 1 por conta do tamanho dessa barra. Não é legal o risco-retorno nessa entrada. Temos que ter cuidado não só com evento, estratégia e localização. Temos que ter cuidado com onde está o meu 2 para 1? Onde está o meu 3 para 1? Onde está o meu 4 para 1? Está numa distância possível de ser alcançada? A distância que ele se encontra é tranquilo para a ação chegar lá? Você deve se perguntar. Ao entrar numa operação, pergunta, ó, compra stop. O meu 1 para 1 ele está perto? O meu 2 para 1 ele está fácil de ser alcançado? E eu quero até provar por meio de operações, tá? Vamos lá provar por meio de operações. Estou pegando aqui as operações dos meus alunos que eu separei aqui para a nossa aula de hoje, para a gente falar um pouquinho sobre risco-retorno. Ó, Tiago Cambon, aluno do programa Master Trader, pegou uma compra. Ele comprou essa mudança de cor que acontece logo após a barra elefante, nascendo
após um estado comprimido, olha aqui o estado comprimido desenhado de vermelho, tá vendo? Ó, ele coloriu aqui o estado comprimido. Localização mais um, ou seja, na ignição, não foi aquela operação onde aconteceu lá em cima, bem expandido, ou uma compra aqui em cima não teria sido legal ou viável. Ele só fez a compra porque se encontra na ignição, na origem do movimento de alta. Quando abre com um grande gap, não estamos no início, nós já estamos esticados por conta do grande gap. Abriu logo acima da congestão. Por isso ele pegou essa operação a favor da tendência. Então, a localização ideal, estratégia, que é o estado comprimido, olha o contexto no qual o mercado se encontra. Bem apertado, médias móveis planas, o evento acontece logo acima, não muito acima, logo acima, sem aquele gap expandido. E o evento de entrada, que foi a barra vermelha sendo eliminada após a barra elefante, que é a mudança de cor. Olha só, esse ativo no qual o Thiago operou foi Google. Ele operou a ação de Google. Fica de olho aqui, ó. Olha o tamanho do risco nessa operação versus o tamanho do retorno. Percebe? O tamanho dos lucros versus o tamanho do risco. Se essa operação falha, se ele toma prejuízo nessa operação, ele teria tido isso aqui de prejuízo. Ó, compra, o stop dele estava bem aqui, ó, stop loss, ele teria essa bolinha vermelha aqui de prejuízo, se tivesse dado errado. E não deu errado, funcionou. Então ele teve isso aqui de retorno. Percebe? Ó? Isso é um risco-retorno favorável. O que é um risco-retorno não favorável? É justamente o contrário. Muitas pessoas fazem o contrário. Elas compram, colocam o stop loss logo abaixo, toma esse risco e ganha isso aqui. Ó. Quando anda um pedacinho. Olha o tamanho do lucro versus o tamanho do risco. Isso é o contrário. E, Giovanni, qual que é a fórmula, então, que eu vou utilizar para descobrir quando é favorável, quando tem grandes probabilidades de dar continuação? Que fórmula é essa que eu vou utilizar, Giovanni? Sempre que a sua barra ela é muito grande, dá uma olhada no tamanho dessa barra verde aqui. Ó. Tá vendo? Ó, a mínima dela se encontra nessa região. Eu vou desenhar M de mínima e M de máxima. Sempre que a sua barra ela é exageradamente grande, como essa barra é, quando você corta ela, por exemplo, e ainda sobra duas barras bem grandes, não ingressa nessa barra. A fórmula para você ter boas operações, um bom risco-retorno, é não fazer isso aqui, ó, comprar e colocar o stop bem aqui. Ó. Olha a distância que fica o 1, que é uma vez o tamanho do seu risco. Ó, uma vez essa distância do ponto de compra ao ponto de stop projetado para cima, ficou extremamente longe. Por mais que ela foi no 1, ficou longe. É uma operação que tem baixíssimas probabilidades de te entregar um 2-1, de te entregar um 4-1. E é isso que faz você rentável no mercado. É um bom risco-retorno nas operações. Não seja iludido, não fique querendo acertar 100% das vezes. Você não vai acertar 100% das vezes. Se alguém te promete isso por aí, em algum conteúdo que você segue, larga essa pessoa, deixa de segui-la. Essa pessoa está te enganando, está te iludindo, está fazendo você cair em uma armadilha. Impossível. Seja inteligente. Se alguém tem dúvidas sobre isso, sobre se é possível acertar 100% das vezes, faça o seguinte, vai lá no Google ou no ChatGPT, pega o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, e digita lá, ó, Chat, é possível ter 100% de taxa de acerto em operações de day trading? Eu tenho uma dúvida sobre isso, em meio a 1000 oportunidades. E ele vai te dizer se é possível. É impossível. E é impossível ter 100% de taxa de acerto se você vai errar, que erre pequeno, e quando acerta, quando tem aquele gain, que ganhe grande. É aí a receita do sucesso.
Por que, Giovanni, que está a receita do sucesso? Porque raciocina comigo. Se você erra 10 operações, 10, e tem um prejuízo de 500 USD em cada uma, vamos projetar qual será o tamanho total do seu prejuízo. 10 operações de loss. Vou até escrever aqui em cima, ó, 10 operações de loss. Qual que é o tamanho do prejuízo final? 10 vezes 500 deu 5.000 USD de prejuízo. E se você acerta 10 operações, ó, vou até escrever aqui, ó, de gains, 10 acertos, e não foi 500, porque 500 é o seu risco. Seu risco-retorno ele é favorável, ou seja, quando você acerta, você ganha mais do que quando perde. Vamos supor que o seu lucro médio nas operações ganhadoras está sendo de 900. Nem vou utilizar aqui o dobro, não. Vou utilizar um pouco menos do que o dobro. 900 é o seu lucro médio. Quer dizer que teve vezes em que você ganhou menos. Você não vai também obrigar a operação a chegar lá no seu 3-1. Terá vezes em que ela vai no seu 1-1 e volta. Terá vezes em que ela vai no seu 2-1 e volta. Terá vezes em que ela vai no 4-1 e volta. Mas uma coisa é fato, você nunca terá uma operação com menos de 1-1 de risco-retorno. Sabe por quê? Porque você nunca faz uma parcial antes do 1-1. Você é obrigado a fazer parciais somente após o 1-1. É o método. Quem faz parcial antes de uma vez o risco é aquele perdedor que ganha pequeno. Você não é um perdedor, você é um ganhador. Ganhador ganha grande, 1-1 em diante. Nunca menos que isso. Então, se a sua primeira parcial está no 1 em diante e constantemente você pega boas operações, supondo que você teve 10 operações ganhadoras com 900 de preço médio nos lucros, deu 9.000. 9.000 menos 5 deu 4.000 USD positivo no fim do mês. Meu objetivo com você nessa aula de hoje é preparar com que você chegue com mais conhecimento no nosso tão aguardado evento Viver de Trading. Essa aula é uma aula preparatória do nosso evento chamado Viver de Trading. Teremos um evento no dia 9, 11 e 12 de junho. Estamos perto já do evento. E o intuito desse evento é em 3 dias, em 3 aulas sequenciais, te entregar o passo a passo necessário para você viver de trading. Se no passado você já tentou, porém sem sucesso, participa desse evento. O evento fará com que você tenha todos os passos na mão para você viver de trading. Em 20 operações, ó, com uma taxa de acerto de 50%. Eu não te disse que você terá que acertar 90%. Quanta vantagem em cima deste método? Eu te disse desde o início da aula, ó, mesmo com uma taxa de acerto mais baixa, você consegue fechar rentável no fim do mês se você tem um bom risco-retorno. E é aqui onde está o segredo tanto do meu sucesso quanto do sucesso dos meus alunos. Eu vou provar isso para você. Eu vou provar. Por que, Giovanni, segredo para o seu sucesso e dos seus alunos? Porque eu, Giovanni, eu não tenho 90% de taxa de acerto. Eu não tenho. Tem períodos do ano em que minha taxa de acerto oscila em 60% e tem períodos do ano em que ela oscila em 70%. Eu, Giovanni, eu não tenho 95% de taxa de acerto, nem 90%, nem 85%. É disso aqui, ó, que eu estou te falando. Você não precisa disso. Não precisa, nunca precisou. Desde que você tenha um bom risco-retorno.